turminha, bom dia, tudo bem com vocês? Nós iremos dar início a mais uma semana de aulas, pedindo ao Senhor que Ele nos proteja, que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça a cada manhã, para que a gente possa realizar as nossas atividades da melhor maneira possível, tá? E hoje nós teremos aula apenas de língua portuguesa, tá certo? Como a Pro falou anteriormente, eu estarei ajustando o horário, tá? De acordo com a demanda das aulas, tá certo? Nós estamos aí em um processo, tá? De avançar o nosso livro para que vocês possam ver os conteúdos que ainda estão faltando, tá? A gente precisa observar, a gente precisa ouvir, ver os conteúdos, tentar entender, porque o que a gente vê hoje servirá de base para o ano que vem. Então, assim, a gente precisa avançar um pouco no livro e é por isso que eu estarei fazendo a partir de agora, tá? Estes ajustes em nossas aulas, em nosso horário, tá? Ajustes também em nossas atividades, tá certo? Para que possa ficar assim, tá? Para que as aulas fiquem confortáveis para vocês, para que vocês, né, possam fazer assim da melhor maneira, para que fique confortável, como eu já falei anteriormente, e que vocês possam realizar as atividades com atenção, tá? E porque a nossa maior preocupação, nosso maior objetivo é o aprendizado de vocês. Então, assim, desde já, nós contamos com a compreensão e com a parceria de todos, tá certo? Neste momento. Lembrando que estamos aqui, né, sempre disponíveis, tá? Para que vocês possam estar tirando todas as dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Então, assim, ó, nós iremos, tá? Ajustar as aulas, ajustar horário, ajustar atividades, tá bom? Para que vocês possam realizar as atividades aí da melhor maneira possível, tá bom? Então, vocês irão pegar o livro de vocês, o livro de língua portuguesa, e abrir na página 134, para a gente poder, assim, comentar um pouco, falar um pouco sobre este texto tão legal, né? Que é o texto do cachorrinho perdido, tá? É um texto muito interessante. Você já perdeu algo que você gostava muito? Ah, eu já perdi. A gente fica com a sensação tão ruim, né? Quando a gente perde algo, a gente quer procurar, a gente quer encontrar, a gente às vezes até chora. Vocês já perderam, pessoal? Então, olha só, se você encontrasse algo que procuraria, que vocês encontrassem algo, vocês procurariam devolver o seu verdadeiro dono? Qual atitude que vocês teriam? Hein? Nós sabemos, né, que se a gente encontra algo, a gente precisa fazer o quê? Procurar o dono, porque quem encontrou tá muito triste. E se não é nosso, precisa ser devolvido. Então, essa é a história do cachorrinho perdido. Só pelo título a gente já vê, né, que se trata de uma história de um cachorrinho chamado Farolete, tá? Ou Farolete, era o nome do cachorrinho. E ele, né, se perdeu, ele acabou saindo de sua casa e ficou perdido. E ele foi encontrado, graças a Deus, né, felizmente. Né, o seu dono estava muito triste, ele colou até um cartaz, ele fez um cartaz, colou no portão da casa dele, tá? Oferecendo uma recompensa para quem encontrasse o seu cachorrinho. E o cachorrinho, felizmente, foi encontrado e foi devolvido, né? Imagine se ele fosse encontrado e a pessoa que o encontrou não o devolvesse, né? Ele foi devolvido por uma senhora muito simpática, tá bom? E o seu dono ficou muito feliz. Então, essa é a história do cachorrinho perdido. Em outro momento, tá? Vocês podem pegar, voltar ao livro, ler este texto do cachorrinho perdido, que é um texto muito interessante. Então, como eu falei no início da aula, nós iremos, tá, estar ajustando. Nós não vamos, neste momento, tá? Agora, nós não iremos fazer atividade de interpretação, tá? Do texto do cachorrinho perdido. E aí a gente tem o texto 2 que fala sobre a velhinha que dava nome às coisas, que é um texto também do nosso livro. Nós iremos ainda em nossa aula de hoje fazer uma atividade impressa que a Pro enviou para a secretaria da escola, e este texto está lá na atividade impressa de vocês. E o que é que a Pro fez? A Pro colocou o texto para que vocês leiam e selecionei algumas questões aqui do livro e coloquei na atividade também. Então, vocês não irão precisar fazer esta atividade aqui no livro também, tá? A atividade do texto da velhinha que dava nome às coisas, porque tá na atividade de vocês.
tá certo? Na atividade impressa. Então, na atividade impressa, vocês irão ler o texto, A Velhinha que Dava Nome às Coisas, tá bom? E nós vamos trabalhar também na atividade impressa 2 conteúdos de gramática, que são os conteúdos que eu vou explicar aqui, tá? Agora na aula de hoje, que são as variações do substantivo, tá bom? Que é o nosso primeiro conteúdo, e gênero e número do adjetivo, tá certo? Que são conteúdos que serão também trabalhados em nossa atividade impressa. Tá bom, pessoal? Tá entendido até aqui? Entenderam o que a Pro quis dizer? Vocês não irão fazer as atividades do texto, nem o lendo do texto 1, nem o lendo do texto 2, tá? O texto do cachorrinho perdido e a velhinha que dava nome às coisas. Nós não iremos fazer aqui no livro, tá bom? Nós iremos direto para os conteúdos de gramática, tá? Que a Pro acabou de falar aqui para vocês quais são. A Pro vai selecionar algumas atividades do nosso conteúdo de gramática para que vocês respondam. E só depois de responder aqui as atividades, tá? De gramática, é que vocês irão fazer a atividade impressa, tá bom? Eu vou colocar direitinho, descrever certinho lá, digitar no grupo quais são as páginas das atividades de hoje, mais atividade impressa. Então, preste atenção no vídeo que a Pro vai deixar, que a Pro vai fazer explicando os 2 conteúdos de gramática, que são conteúdos, tá? Que iremos trabalhar em nossa atividade impressa na aula de hoje. Lembrando, teremos hoje apenas aula de língua portuguesa, tá certo? A aula de ciências ficará para outro dia, será no dia 25. Tá bom, pessoal? Vamos lá pro vídeo explicando os conteúdos de gramática, tá? Olá, pessoal, já de volta aqui, trazendo uma parte da gramática da aula de hoje, onde nós iremos falar sobre variação do substantivo, tá? Vamos relembrar o que são substantivos. Nós já estudamos esta classe gramatical em nossas aulas. Nós já falamos que substantivo é uma classe da gramática, tá? Que são palavras que dão nomes a pessoas, a lugares, a objetos, a animais, dão nomes aos seres reais, aos seres imaginários também, tá? Estas palavrinhas são chamadas de substantivos, tá? E hoje a gente vai entender que estes substantivos, eles podem variar. É por isso que a gente, chama de variações do substantivo, tá certo? E aqui, ó, na página 148 do livro de vocês, vocês podem observar essas variações. Nós temos aqui, tá? O substantivo, observem aqui, ó. Nós temos aqui o substantivo cachorro. Nós vamos observar, como a Pro falou, que os substantivos, eles podem variar em gênero, tá? Aqui, ó, gênero, número e grau, tá? Os substantivos variam em gênero, número e grau. De que maneira, tá? Que estes substantivos variam em gênero, número e grau. Eles podem variar em gênero desta maneira aqui. Em gênero masculino e gênero feminino. Olha aqui, ó. O substantivo que o livro nos traz é cachorro. Qual é o feminino de cachorro? É cadela. Observe aqui que o substantivo cachorro variou em gênero masculino e feminino. Aí a gente pensa, deixa eu pensar aqui em uma frase onde o substantivo varia em gênero. Eu tenho um cachorro bonito. Se eu pedisse para vocês, fazerem a variação do gênero cachorro, como é que ficaria esta frase? Nós trocaríamos o substantivo cachorro, pelo gênero feminino, que é cadela. Eu tenho uma cadela bonita, tá bom? Então, o substantivo cachorro varia em gênero, varia também em número, tá? Quando a gente fala número, ó, no singular e no plural, certo? No singular, um cachorro, tá? No plural, mais de um cachorro. Olha aqui, cachorros, tá certo? Olha aqui o substantivo cachorro variando em número no singular e no plural. E ele pode variar também em grau,
tá? Nós temos aqui, ó, o substantivo cachorro no grau normal, tá? Que é a palavra, o substantivo é cachorro. No diminutivo, cachorrinho. E no aumentativo, cachorrão. Entenderam, pessoal, como é que o substantivo varia em gênero, número e grau? Vejam aí que ele pode variar, ele flexiona, ele muda, tá? Em gênero, número e grau. Aí a gente vê na terceira questão aqui da página 148, que é uma das atividades que vocês precisarão fazer. Lembrando que eu expliquei para vocês no início da nossa aula, que eu estarei fazendo aí ajustes em nossas aulas, ajustes em nossas atividades, tá certo? Observe que nós temos aí uma cantiga na terceira questão, ó. Leia a cantiga popular e vocês irão pintar os substantivos que estão no diminutivo. Observe que o substantivo aqui na cantiga está variando aqui em grau. Olha só, cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar. Então, a gente vê aqui que o substantivo cachorro variou, né? Ele variou aí em grau. Então, vocês irão responder a letra A desta questão da página 148, tá certo? Dentro deste conteúdo aqui de variações do substantivo, pessoal, vocês irão responder as quartas e quinta questões, tá? Na página é a terceira da página 148, desculpa. Quarta e quinta questões na página 149. Sétima e oitava questão na página 150. E a nona questão na página 151, tá? Lembrando que seriam mais atividades, mas eu fiz aí um ajuste para que não fique pesado para vocês, tá certo? Ah, se eu esquecer quais são as páginas, dá um oi para coloca aqui no grupo, descreve aqui quais são as páginas para que a Pro não esqueça, tá certo? Eu vou estar marcando no grupo, mas se caso eu esquecer, me chamem, me perguntem, que eu estarei descrevendo, tá bom, pessoal? Então, essas são as questões que contemplam aqui o conteúdo de variação do substantivo, que é um conteúdo que vocês precisam entender, porque tem umas questões lá em nossa atividade impressa que a gente vai fazer ainda hoje, tá certo? Nós vamos falar agora sobre gênero e número do adjetivo, tá bom? Vamos lá? Pronto, pessoal, ok, aqui já de volta na página 152, tá? Eu falei que hoje nós falaríamos sobre variações do substantivo e sobre gênero e número do adjetivo, tá certo? Aqui na página 152 é isso que nós vamos fazer agora. Falar sobre esta outra classe gramatical, que é gênero e número do adjetivo. Lembrando que adjetivos nós já estudamos também, assim como substantivos, já estudamos os adjetivos. Nós falamos que adjetivos são palavras que caracterizam substantivos, né? Que dão características a este substantivo. A gente viu, né, o substantivo cachorro variando lá no outro conteúdo, na outra página. Né? Se a gente fosse dar, tá? A gente podia colocar que característica neste substantivo? A gente poderia falar, o cachorro é bonito. Bonito é o adjetivo. É uma característica do cachorro, entre tantas outras características, tá? Então, as palavras que caracterizam os substantivos são chamadas de adjetivo, tá certo? Só que nós vamos falar hoje sobre gênero e número do adjetivo, tá bom? Eu quero que vocês façam a leitura deste texto aqui, ó, que fala de uma perda também, assim como a perda do cachorrinho que nós conhecemos lá no início de nossa aula. Aqui a perda foi de dinheiro, tá? O dinheiro perdido. Vocês irão fazer a leitura deste texto. Vocês irão observar que no texto tem algumas palavras que estão destacadas aqui em negrito, tá vendo? Então, observe estas palavras para que a gente possa entender e compreender a atividade que a gente vai fazer para que a gente possa, tá, fixar aí o conteúdo de hoje. Então, vamos lá para a página 153, tá? Que eu vou explicar para vocês quais são as questões que vocês irão fazer, tá? E falar um pouco mais sobre gênero e número do adjetivo, tá bom?
Ok, pessoal, agora já de volta aqui na página 153, eu vou estar aqui realizando uma das questões das atividades, algumas, para que vocês compreendam melhor de que maneira, tá? Que o adjetivo varia em gênero e número, tá certo? Aqui pede para vocês, né, que vocês preencham a tabela conforme as palavras destacadas no texto. Eu pedi que vocês observassem quais são essas palavras e a gente vê que a primeira palavra é preocupado. Qual é o substantivo que acompanha, tá? A palavra, o adjetivo preocupado, o substantivo que vem antes. Quem é? É menino, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, o substantivo. A gente responde é menino. E qual é o adjetivo? O adjetivo de menino, a característica do menino qual é? É preocupado, ele está preocupado, não é isso? Pronto. Qual é o outro substantivo lá que está acompanhando o adjetivo que está destacado? O outro substantivo é o quê? Bondoso. Quem é bondoso no texto? Quem é o substantivo? É homem, né? Qual é o adjetivo? Bondoso, tá? Aqui, ó, o último, quem é? É dinheiro, substantivo, ó. Qual é a característica? Qual é o adjetivo que está acompanhando o substantivo dinheiro? Perdido. Observe que nós temos aqui substantivos e adjetivos, todos no singular, tá? O que é que tá pedindo para fazer aqui na quarta questão? Desculpa. Vocês irão reescrever estas expressões aqui, são duas, tá? Nós retiramos duas aqui dessa tabela, passando essas expressões para o plural. Ó, se aqui é menino preocupado, ó, lembrando que menino é substantivo, preocupado é adjetivo, porque o adjetivo caracteriza o substantivo. Qual é a característica do menino, que é o substantivo? É ser preocupado. Então, ó, substantivo e adjetivo. Nós iremos passá-los aqui agora para o plural, ó. Menino preocupado. Como é que vai ficar, pessoal? Meninos, ó, mais de um plural, né? Preocupados. Pronto, olha que fácil, né? Homem bondoso, como que fica no plural? Homens bondosos. Pronto, pessoal, aqui já na quinta questão, tá? Não quero que vocês façam, apenas observem. Aqui pede pra gente observar os adjetivos que estão destacados aqui nestas frases, tá? E vamos fazer uma seta ligando-os aos substantivos a que se refere. Observe aqui, pessoal, olha só, que o adjetivo, ele acompanha o substantivo. As velhinhas são amigas dedicadas, ó. Quem é o substantivo? São as amigas. E o que é que as amigas são? Elas são dedicadas. Olha aqui a seta ligando o adjetivo ao substantivo que estão no plural. Observe que aqui nós temos amigas. Amigas dedicadas. Substantivo no plural, adjetivo também no plural. Aqui, ó. O encarregado gentil atendeu a senhora. Quem é aqui o substantivo? É encarregado. O que que ele é? Ele é gentil. Então, a gente vai fazer uma seta aqui, ó, ligando o adjetivo ao substantivo, tá? Encarregado gentil, tá? Está aqui no singular, ó. O encarregado gentil atendeu a senhora. Observe que substantivo está no singular e adjetivo também. É assim que deve ser, tá? A mulher disse que Chechel é um menino educado. Olha só, olha aqui o substantivo menino e o adjetivo educado. Então, a gente faz uma seta e liga adjetivo ao substantivo. Menino educado. A mulher disse que Chechel é um menino educado. Substantivo no singular e adjetivo também. Devemos fazer escolhas responsáveis, tá? Olha aqui o substantivo escolhas, tá? E o adjetivo responsáveis, a gente faz uma seta aqui e liga. Observe que aqui já está no plural, ó. Escolhas no plural, tá? Substantivo no plural, adjetivo no plural. Substantivo no singular, adjetivo no singular, tá? Olha só, o que é que diz aqui embaixo? A gente conclui então, pessoal, ó, que os adjetivos devem concordar em número com os substantivos. Aqui, quando a gente diz o encarregado gentil, a gente tem
um encarregado, né? Se é um só, está no singular. Então, ele é gentil, não pode ser o encarregado gentis. Eu posso falar desta maneira? Não. Substantivo no singular, adjetivo no singular. Os adjetivos devem concordar com os substantivos. Olha aqui ele concordando, tá? Em número com substantivo, ou seja, ficam no singular ou no plural, dependendo da palavra que acompanham. Então, pessoal, finalizando aqui a nossa aula de língua portuguesa de hoje, vocês irão fazer as atividades que eu já marquei, tá? Contemplando aí a variação do substantivo, e vão fazer também atividades, tá? Para fixar o conhecimento acerca de gênero e número do adjetivo. Terceira e quarta questão, página 153, e a sexta questão na página 154, tá? Lembrando que eu vou descrever no grupo para que vocês não esqueçam. Estas atividades no livro e a atividade impressa que a Pro enviou para casa, tá certo? Façam com atenção, respondam, tá? Com bastante atenção, entreguem na secretaria para que eu possa recolher para a correção, tá bom, pessoal? Beijo da Pro, fiquem com Deus. Hoje teremos apenas a aula de língua portuguesa e a aula de ciências será no dia 25, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem.